Oi, gente, boa tarde. Então, gente, chegou a hora do nosso grande vídeo, né, que eu havia prometido para vocês, sobre o replante, o combate de alguns fungos, né, Nina? Em relação a chuva, muita chuva aqui em São Paulo. Então, assim, tem bactérias, fungos, tá? Então, a gente tem uma forma, descobrimos uma forma bem radical de ser, para muitos pode ser judieira, mas pra gente não é não, porque tem funcionado muito, gente. A gente, para algumas plantas que tá com fungos, o que mais, Nena? Fungos e bactérias. A gente tira totalmente do substrato. Eu, a princípio, confesso pra vocês que eu fiquei com dó, mas funciona, tá? Funciona mesmo. A Nina vai mostrar pra vocês. Nina, mostra uma planta aí que tava com muito fungos e que você tirou, que você achou que ia perder essa planta. E a Nina simplesmente tirou. Tirei do vaso. Ó, tirei do vaso, lavei muito bem lavada. Tá vendo? Ó? E coloquei ela pendurada. Eu faço varal, eu sempre falo, a gente faz um varal. Olha, pendura no gancho. Aí você coloca no lugar fresco, que tenha claridade, que tenha umidade e lugar fresco. E deixa a planta. Ela, olha, curou totalmente, ela não tem mais nada. Ela já brotou, olha o tamanho do broto. E ela já se enraizou totalmente, olha. Se ela tivesse dentro de um vaso com cachepô cheio de substrato, não teria acontecido isso. Poderia ter perdido essa planta. Quando você tirou ela do vaso, como que ela tava, Nina? Tinha alguns brotos podres, aqui alguns bulbo podre. Então eu tirei fora. Sim. Eliminei os podres e mais um. Tá. Então, um bom. Tiro um bom e jogo fora. E quanto tempo então, ela tá dessa forma? Ela tá aqui há 1 mês e meio, mais ou menos. Olha isso, gente. E o que você tem feito nesse 1 mês e meio para ela emitir raiz dessa forma? Eu não fiz nada, sabe por quê? Quando é calor, eu venho todo dia borrifo água com uma gota de Vitagold. Sim. Então eu ponho 1 litro de água, uma gota de Vitagold e borrifo todos os dias. Só que como São Bernardo tá chovendo há 1 ano e não para, eu não fiz nada. Eu só pendurei ela num lugar fresco e claro, só isso. Tá. E ela tá lá, ó. E como você sabe a hora de você replantar? Essa aqui já passou da hora. Eu não replantei ainda porque eu tive um problema de saúde, então eu larguei lá. Mas ela já passou da hora, porque olha o tamanho que tá esse broto. Lindo. Tá vendo? O tamanho que tá a raiz. Quando a gente pendura, que a gente fala que vai fazer varal, a gente pendura ela assim, ó. De cabeça pra baixo. Deixa de cabeça pra baixo, pendurada. E coloca um araminho, né? Deixa ela pendurada de cabeça pra baixo. Ela vai brotar, vai enraizar e vai brotar. Assim que você viu que o broto começou a sair, você tem que virar a planta. Porque senão acontece o que com o broto? Isso que aconteceu com esse aqui, ó. Tá vendo? Nasceu pra baixo. Porque a planta ficou já pendurada de uma outra vez, já faz tempo. Ou seja, vai ter um Mas trabalho. não foi doença. Da outra vez não foi doença, foi só pra ela brotar mesmo. Tá. Eu faço isso pra brotar. Entendi. Então aí, o broto nasceu virado. Nina, me corrija aqui uma observação. Quando você, primeiro, vai, o cake vai, não, a gema vai aumentar. Depois que a gema está aumentando, ela vai emitir raízes. Só depois que a gema brotar, crescer um pouquinho, que ela vai começar a emitir raiz. Então, essa é a hora de começar a plantar, é isso? Ela vai, ó, muitas plantas, elas demoram a sair raiz, hein, gente? Ela solta o broto, mas não solta a raiz. Então, fica aquele brotão lá e sem raiz. Entendi. Tá vendo aí? Aí depois que muitas plantas são isso, ó, acontece isso. No caso, essa foi isso, então, pelo visto. O broto tá aqui já com uns 4 centímetros. Ó, ele tá enraizando todinho, ó. Tá. E esse broto aqui tava bem sem raiz também, ó. E olha como que ele saiu raiz, ó. Olha como ele tá enraizado. Lindo. Isso aqui é uma Pastoral Inocência. Essa planta aqui, a flor dela é linda, ela é gigante. Muito linda, foi um presente de uma amiga. Tá. E você vai replantar ela hoje ou só vai dar uma amostra pra gente? Não, só vou mostrar, porque não vai dar pra replantar hoje, não. Porque como ela tá meio estrambelhada... eu vou ter que pôr no cachepô e eu vou ter que ter muito cuidado com essa planta. Tem que ter muita calma.
A gente vai ter que plantar ela desse jeito, ó. É. Tá vendo? Eu vou ter que Toda colocar ela esmanchelada. assim, e depois eu vou amarrando ela e puxando. Sim. Então Entendeu? você vai só dar uma demonstração. Eu vou amarrando e puxando, ó. Aí ela vai levantando. Sim. Então, com o tempo, em uns 6 meses, ela vai estar em pezinha. Uhum. Eu vou usar um cachepô grande. Vou colocar ela nesse cachepô, olha. Ou então até um maior. Vamos ver se ela cabe nesse, ó. Vamos ver. Ah, gente, olha só. Dica. Tá vendo? Ó? Estamos no Cantinho das Orquídeas, aqui em São Bernardo do Campo, tá? O esposo da Nina, que é o Jaime Pacelli, ele fabrica esses cachepô. Então, para quem gostar e querer, onde eu posso encontrar a Fátima? Aqui no Cantinho das Orquídeas, né? Nos procure no privado e deixa aqui embaixo desse vídeo a descrição, da descrição desse vídeo, como que eu posso conseguir esse cachepô, que a gente vai estar passando para vocês o endereço, e para os interessados a gente pode até enviar, tá bom? Bom, a gente aqui de São Paulo, então a gente prioriza, né? Prioriza a palavra que fala? O pessoal aqui de São Paulo, tá bom, gente? Então, esses cachepô é fabricação, especialmente do marido da Nina. Ela tá com faca e queijo na mão. Então, esse daqui, olha, eu já vou tirando, olha, porque só estava pra planta ficar pendurada, fazer varal. Eu falo fazer varal. Coloca a planta, pendura e deixa ela lá. Esquece da planta. Sim. Não mexe, deixa a planta lá um mês. Se tiver calor, aí sim, você vai borrifar todo dia. Agora, eu não vou replantar ela totalmente agora, mas eu vou explicar pra vocês. Olha, ela tá muito assim deitada e eu vou ter que fazer ela levantar. Então, eu vou amarrar ela no fundo do vaso e vou colocar um tutor puxando essas, sabe, os bulbos pra cima assim, ó. Devagar ela vai levantar. Eita, calma. E esse broto, olha lá como o broto tá pra baixo. Dá uma olhada no broto. Então, eu vou ter que pendurar ela no lugar sombrio. Assim, olha. Nessa posição. Pra esse broto levantar. Ele vai procurar claridade, ele vai levantar. Uma dica vendo? Aqui, gente, para que facilita esse movimento da planta, é melhor que a planta esteja molhada. Bem Isso, molhada. Ela facilita mais. Ela vai ficar bem molinha, as raízes também. Eu vou cortar todas as raízes que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou deixar só as novas. Tá, dica, para vocês conhecer quando a raiz está morta ou não, aperta, gente. Se ela tiver murcha, completamente murcha, é porque tá morta. Se ela tiver meio gordinha, assim, meio que suculentinha, é porque tá viva, não é isso, Nina? Isso. Então eu vou molhar e mesmo que a planta tiver, eu acho que tá morta, olha. Pra mim tá morta. Muitas vezes você molha, ela fica verdinha. Sim. Então tem raízes que ainda estão vivas. Então Essas você é não muito corta. importante que vocês molhem sempre, até pelo movimento da planta, que ela vai facilitar, e para você reconhecer quando a raiz está morta ou não. Cuidado, Nina. Isso. E a gente nunca ficar cortando raiz das plantas, raiz viva. Só tira se tiver raízes mortas, certo? Sim. Então, ela vai ser plantada nesse cachepô, vai ser amarrada no fundo desse cachepô. Eu não estou colocando mais pedra. Eu tenho várias aqui que eu não coloco mais pedra. Eu só amarro ela no fundo do vaso com um pedacinho de esfagro no fundo. Só um pedacinho mínimo que puder. E deixa a planta lá, que ela vai enraizar no cachepô. Sim. Não precisa substrato, para não ficar pegando fungo e bactéria no tempo de chuva. Entendi. E molhar demais. Tem gente que molha muito, a planta pega fungo. Então, você colocando num cachepô ou numa madeira, não precisa colocar mais nada. Eu falo assim de pôr um pedacinho de musgo, porque agora vem o calor. Mas se for o tempo de chuva igual estava, não precisa nem pôr um musgo. É só amarrar ela bem amarrada. E ela vai embora. Isso. Eu tenho outras aí que já fiz isso, é que eu não peguei aqui, ó. Depois a Fátima faz um outro vídeo e mostra pra vocês uma planta sem substrato, amarrada no cachepô, toda enraizada, bonitinha. Então nós vamos pegar. Quando vocês for plantar em vaso, se você não vai usar um cachepô, se for usar um vaso, então o que que você faz? Você vai pôr 2 dedos de pedra no fundo do vaso. Ó, eu furo meus vasos, tá vendo? Olha. Pra planta, a raiz dela ter jeito de respirar, ó, e não ficar encharcada e apodrecer. Então eu furo meus vasos. Então é aqui, ó, 2 dedos de pedra, certo? Nós vamos pegar um punhado de pedra e colocar no vaso. Tá vendo? Aí você vai colocar o substrato. Como que eu faço o substrato? Eu faço uma farofa. Eu misturo o substrato, casca de pino e carvão,
com o musgo bem, né? O esfagro bem picadinho, olha. Sim. Bem picadinho. Então eu vou misturar aqui bem picadinho. Bem misturado. Eu não vou pôr aqui para a planta ficar encharcada. Eu vou misturar. Eu vou esfarelar ele todinho, misturar ele todinho. Teria que ter um vaso aqui do lado, mas eu usei o vaso para outra coisa. Para fazer isso aqui, ó. Essa farofa que eu vou fazer, ó. Então você mistura bem misturadinho. Coloca mais um pouco. Aí você não precisa nem colocar na planta, sabe, gente? Não precisa colocar em volta da planta. Você vai colocar a planta no vaso, amarrar a planta em cima do substrato e pronto. Só isso aqui, ó. Ela não vai apodrecer as raízes e a planta não vai apodrecer. Procura colocar a traseira da planta bem no canto, olha. Para ela ter espaço. Isso. A gente põe num vaso menor, porque aqui, olha, ela tem que ter 2 dedos, aqui tem bem mais. Mas eu só estou mostrando para vocês. Um exemplo. Então, um exemplo. Então, essa traseira tem que ficar bem encostada e o vaso tem que sobrar, assim, não sobrar tudo isso aqui que tá sobrando, sobrar menos. Como essa planta não é daqui, eu ia colocar ela no cachepô, eu tô só mostrando para vocês como fazer aqui no vaso. Okay. Agora, falar um pouquinho para vocês sobre fungos e bactérias, que é o assunto, né? Na chuva, esse tempo de chuva, aqui onde eu moro, São Bernardo, tá chovendo o ano inteiro. Não parou de chover ainda. Hoje que teve um sol quente. Hoje foi maravilhoso. Então, a planta pega muito fungo e muita bactéria. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando você perceber, já faz o que eu falei de cortar os bulbos estragados e mais 1 ou 2. Não importa que tá bom, joga. Porque ali você já eliminou o fungo ali. Não tem dó, não. Não tem que ter dó. Lava muito bem a planta e deixa ela de molho no pinçol original. Tem que ser o pinçol original. Então, uma tampa para cada litro de água. Original, hein? Porque tem um que tem perfume. Então, não pode. Tem que ser o pinçol original. Então, você vai usar uma tampinha em cada litro de água. E pode deixar a planta ali de molho umas horas. Nina, mas eu posso colocar um detergente para fixar? O Igor fala isso. Não precisa, não. Eu não uso nada para fixar, não, porque isso aqui é um bactericida e um fungicida. Você pode ler que tá aqui, ó, bactericida e fungicida. Germes e fungos. Sim. Então, eu coloco numa bacia que molha ela inteirinha. É um fungicida barato, que a gente encontra em qualquer lugar. E outra coisa, ele não faz mal para nossa saúde. É melhor do que a gente ficar colocando veneno. Sim. Tem gente que já apela para venenos perigosíssimos. Eu não gosto. É só em último caso. Sim. Essa planta não precisou, foi só pinçol. Sim. E ela sarou. Então, eu prefiro o pinçol. Coloca uma bacia grande, coloca a planta dentro, e aí você vê lá, em cada litro você vai pôr uma tampa. Então, faz uns 3 litros e deixa a planta lá de molho. Esquece ela lá umas horas. Pode deixar 3, 4 horas, não tem problema. Sim. Aí depois tira a planta, não precisa secar a planta, não precisa enxaguar, não precisa nada. Pendura. Pronto, ali você deixa ali 1 mês pendurada, 1 mês e meio, até ela enraizar. Desse jeito aqui, ó. Então, deixa ela num lugar que ela não vai pegar sol, ela vai pegar claridade e calor. Sol queima a planta, então não coloca ela no sol. Sim. E pendura, deixa lá, bonitinha. Não tenha dó, que vocês podem perder suas plantas, gente. Perde, funciona bem. Ainda mais se tiver num lugar que tá chovendo o ano inteiro, é um perigo. Aqui em São Bernardo, esse ano, foi complicado. Chuva o ano inteiro. Aqui em São Paulo, em geral. Aqui em São Bernardo é pior, né? Porque São Bernardo é danado. Serra já? Aqui é bem perto da serra, então é muita chuva mesmo. Eu quero essa planta nesse cachepô, olha. Então eu vou amarrar ela aqui, vou deixar ela amarrada aqui, olha. Não vou pôr nada, tá vendo, ó? Aí eu vou pôr ela pra um cantinho, bem escuro, sabe, assim, olha. Pra o broto dela levantar. Esse broto que tá aqui pra baixo, olha. Sim. Ele vai levantar. E o que eu vou fazer, gente, com vocês aqui para acompanhar o desenvolvimento dessa planta? Assim que ele tiver a Nina plantar e fixar direitinho, porque aqui não dá para fazer, que tem que ser um trabalho muito delicado, eu vou voltar com a Nina, quando ele estiver mais firmado, e vamos gravar outro vídeo, certo, Nina? Isso. Para mostrar para vocês, ok, gente? Bom, Nina, era isso que a gente queria mostrar, né? Explicar para vocês. O que você quer. Se você quiser mais alguma coisa, você fala, já dá um jeito. Que tem funcionado. Pergunta, gente, deixa aqui, ó, na descrição desse vídeo aqui, que tanto eu como a Nina, né,
mais a Nina, gente, porque ela que me ensinou Bom, vou contar um pouquinho da minha história, assim, rapidamente. Acho que uns 20 anos atrás, eu fui morar na Bahia, tá? E na Bahia, eu não tinha muito o que fazer, porque era uma cidade muito pequena. E eu fui num garden da vida lá. E esse garden tinha uma orquidófila, que ela tinha vários diplomas aqui de São Paulo, como na Liberdade. Então eu falei assim, gente, eu moro uma da maior metrópoles do Brasil. Então eu tenho que estudar, eu tenho que envolver no que eu gosto. E o que eu gosto, gente, é da orquidofilia. E acho que antes disso eu já conhecia a Nina já no tempo do Orkut, se é que eu posso falar aqui. Eu já conhecia a Nina. E aí a Nina falou assim, vamos trabalhar, vamos ensinar, e é isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Que eu queria falar, né? Eu conheço também um pouco, mas a Nina é minha, como se diz assim, minha madrinha na orquidofilia, né? Então, vou trazer novamente quando esse vídeo quando a planta já estiver bem fixada, a gente vai gravar outro vídeo, mas na verdade era isso que a gente queria falar, né? Porque eu falo, eu tenho dó, Nina, eu tenho dó. Não tenha dó, se você ficar com dó, você vai perder sua planta. Então é isso. Perde mesmo. Perde rapidinho. Uma planta com fungo bactéria, você perde rapidinho. Eu vou pedir para a Nina, agradeço muito a Nina e o Jaime, que tem me recebido tão bem, sempre na casa deles, né? Eu vou me despedir agora, antes da Nina, tá? Gente, continua se inscrevendo aqui no meu canal. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like lá, tá? Deixa aí, ó, like, porque quanto mais você dá aquele joinha, aquele like, os nossos vídeos vai ser compartilhado e vai ser muito útil para muita gente que quer aprender. Então, é essa a nossa intenção. A gente não tá ganhando nada com isso, mas, assim, a gente ganha com o amor à natureza, com a satisfação de estar podendo ajudar vocês. Então, quem gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like. Bom, e agora eu peço para a Nina se despedir. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Espero que vai ser bom para vocês, vai ser útil. E qualquer coisa é só perguntar e a gente responde. Isso aí. Eu sou a Nina do Cantinho das Orquídeas aqui de São Bernardo do Campo. Nina Pacelli e Jaime Pacelli. Estamos aí. Estamos aí. Conte com a gente sempre. Um beijão. Se inscreva. Like. Beijão.